Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Hoje é 13 de maio de 2019, segunda-feira. Oh, coisa boa, né? Oh, coisa chata, meu Deus, segunda-feira é um nó. Gente, é o seguinte, essa matéria que nós vamos trazer, que eu vou trazer para vocês agora, né, vai, de uma certa forma, é um alerta para nós brasileiros, porque Bolsonaro vai enfrentar um momento, acho que um dos momentos mais difíceis da carreira dele em relação a essa gestão, né? Nós vamos entender o que o presidente da República está enfrentando. E engraçado é que é o seguinte, tem muita gente que acha que tudo é culpa do presidente. Ah, porque o Bolsonaro, o presidente não faz isso, porque o presidente não faz aquilo. Mas você vai perceber que 70 a 80% da culpa de certas porcarias no governo é nossa, porque não soubemos votar direito. Se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações, dá aquele like, aquele joinha bacana e ajuda a gente. Olha só isso aqui. O sistema mais corrupto da história luta com todas as forças para sobreviver. Nós tivemos 16 anos de um sistema corrupto. Bem mais, né? Mas a coisa bem afundada mesmo, faz 16 anos. E esse sistema não quer ir embora. Bolsonaro é um homem sozinho. Quem tinha o poder de resolver essa parada? O eleitor brasileiro no voto. O que ele fez? Nada. Em vez de ele trocou o presidente, trocou alguns senadores, alguns deputados, que isso já fez um efeito grande, mas teve um pessoal aí que ainda elegeu corruptos, ladrões e por aí vai. E agora aponta um dedo para o presidente e diz: a culpa é do presidente porque ele não faz isso, porque ele não toma tal atitude. A pergunta é: por que você não tomou a sua atitude na época da eleição? Mas vamos à matéria. Vamos lá. Toda a reestruturação governamental que Bolsonaro fez até agora foi por medida provisória, ou seja, a MP 780 é que está assegurando a organização do governo. Presta atenção, eu acho bacana que o PT vive criticando tudo. Tudo que Bolsonaro fez hoje no país, para o país se sustentar, mudar de rumo, ter novo foco, foi através das medidas provisórias. Eu fico perguntando para os petistas quando eles vêm me criticarem. O que foi que o PT apresentou até agora para o governo? O que o PCdoB, o PSOL, apresentou até agora para o governo? Alguma coisa de bom. Ah, mas é oposição. Beleza, a oposição tem que mostrar alguma coisa também. A oposição não é só gritar não, 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 que nem um bando de... Não, a oposição é para mostrar medidas, é para mostrar projetos que sejam contrários ao que... Pode até ser contrário, mas que tenha a finalidade de crescimento do Brasil, de alcançar o povo. E o que foi que o PT trouxe até agora? O que o pessoal pensou? Nada. Nada. Porém, essa medida é a única carta na manga que a oposição tem Olha, presta atenção nisso aqui, ó. Porém, esta medida é a única carta na manga que a oposição tem para negociar com o Bolsonaro. Ou ele cede e abre mão de certas coisas, como COAF para Moro, fiscalização das ONGs, cortes de ministérios, FUNAI, entre outras coisas que ele já havia organizado, ou o Congresso não aprova a MP 780 e tudo que foi feito até agora será anulado. Preste atenção, gente. Você precisa ter um pouco mais... Antes de criticarem o presidente, você precisa ter um pouco mais de conhecimento de política, de gestão presidencial, de gestão parlamentar, para entender o porquê que Bolsonaro não pode fazer tudo. Congresso e Senado têm responsabilidade, tem a parte dele, o presidente tem a parte dele, o executivo tem a parte dele. Eu já expliquei aqui qual a função de cada um. Já expliquei que um faz as leis, o outro aprova e o outro executa. Já expliquei isso aqui. Quer dizer, um faz a lei, né? O outro aprova, né? Faz a lei e o outro executa. Eu já expliquei isso aqui. Cada um tem sua função. Agora, de quem é a culpa? A culpa é nossa quando nós votamos em senadores e deputados corruptos. Tem essa MP que está para sair aí, já está vencendo. O Brasil está crescendo, só os idiotas não veem isso. Ou não querem enxergar isso, não querem dar o braço a torcer. Mas vamos continuar. Simples assim.
Eles têm até dia 3 de junho para aprovar a medida provisória 780, ou o governo volta a operar com o mesmo sistema organizacional do governo Temer. Preste atenção, o Bolsonaro fez a parte dele, lançou a MP, colocou ela em vigor, agora é a vez dos deputados. Pela regra do jogo, se os deputados não fizerem nada nessa MP, a MP perde a validade. Se a MP perder a validade, o que acontece? O Brasil volta a estaca zero. É isso que você quer? É isso? Não é o que eu quero. Eu fico olhando para... Olha só como é que está a situação aqui. A oposição, quem é a oposição? Centrão, MDB, Centrão, PCdoB, PT, PSOL e PSB e outros aí. Tem o MDB também no meio, tem alguns do MDB. É o Centrão, junto com a esquerda. O que eles estão fazendo? Nós não queremos um novo governo diferente, a gente quer o toma lá da cá. Ou o senhor cede nisso ou a gente aperta naquilo. E Bolsonaro não tem escolha. O presidente não tem escolha. Porque infelizmente a medida provisória não dura para sempre. Para que ela se torne uma medida que ela tenha formato de lei, é preciso que o Senado e a Câmara aprovem. O Senado e a Câmara aprovar, aí ela passa a ter efeito de lei. E aí nosso presidente tá nadando sozinho. E aí você culpa Bolsonaro. Pô, cara, por que você votou nesses petistas? Por que você votou nesses pessoalistas? Nesses outros? Por que vocês votaram? A culpa não é só do presidente não, gente. A culpa é nossa. A gente colocou um presidente para fazer a parte dele, mas a gente colocou as pessoas que iam fazer a base para ele, colocamos um bando de corrupto lá dentro. Não adianta cobrar o presidente por causa disso não agora. Presta atenção. Pense nisso antes de dizer começou o toma lá da cá. Ou o governo está muito frouxo. Coloque-se no lugar do gestor de um... Olha, coloque-se no lugar... Cadê? Deixa eu ver aqui... Aqui. Coloque-se no lugar do gestor de um país que elegeu centenas de opositores e isentões. Já fomos avisados pelo próprio presidente que teremos um tsunami nos próximos dias. Entre outras surpresas e jabutis enfiados nas leis, teremos a oposição aliada ao Centrão trabalhando firme contra as medidas anticorrupção e as universidades federais aliadas aos sindicatos contra as medidas de contingenciamento e a reforma da Previdência. Eles estão contra o quê? Eles estão contra tudo aquilo, gente, que está tirando a mamada da mão deles. Eles são contra as universidades, porque nas universidades formam as militâncias. E os reitores desviando dinheiro. Fizeram aquela propaganda de 30%, mas quando você vai fazer as contas e entender direitinho, você descobre que não é 30%, é 7%. 30% da onde, Gley? 30% do valor de despesas não obrigatórias. Não é do valor total que a universidade recebe. Tem dentro desse pacote que ela recebe, tem uma parcela pequena que se refere aos gastos não obrigatórios, para despesas bobas, que não são necessárias, ou que podem ser dispensadas, que é uma necessidade, é 30% desse valor. Quando colocado ao montante é 7%. Em 2014, 2015, Dilma Rousseff fez isso daí, a mesma coisinha, só que ao invés de ser 7% no valor total, foi 8% e 9%. Ninguém falou nada. Mas o PT, a esquerda, explica para vocês? Não, não explica. São contra a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência está cortando privilégios a rodo. A aposentadoria especial de deputados e senadores vai pro saco. Aumento na cobrança da contribuição deles. Vai aumentar deles e não é nossa que vai aumentar. Salário de aposentadoria de 30 mil vai cair para 5 mil. Tu acha que eles vão querer aprovar isso? Meu irmão, eles querem colocar no brasileiro e estão um pouco se lixando. Vamos lá. Deixa eu ver. Sim, tem a questão dos sindicatos também, obrigando o trabalhador a pagar essa porcaria do sindicato. E aí? Você às vezes nem pagava e nem sabia. Dinheiro que você comprar o leite pro seu filho, você tá pagando para vagabundo ficar fazendo greve, atrapalhando o Brasil. Ah, pra lá. É o sistema lutando para sobreviver. Vamos conhecer o quanto o presidente está disposto a abrir mão dos seus planos para continuar
tentando derrubar o sistema mais corrupto que a história já viu. Bom, tá aqui a matéria, gente. Isso aqui é só uma reflexão pra gente entender. Eu achei interessante a reflexão aqui da Raquel, ela é do Estádio Online, que ela coloca exatamente de forma bem clara o que está acontecendo no nosso país. Nós temos um presidente que quer fazer a parte dele, mas nós que votamos nesse presidente também votamos em senadores e deputados que se tornaram a pedra no sapato. Aí tem gente que fala, porque Bolsonaro devia fazer isso, porque Bolsonaro devia fazer aquilo. Bolsonaro vai fazer o quê, cara pálida? Se você votou em pessoas que são contrárias ao crescimento do Brasil, se você votou em políticos que adoram um desvio de verba, uma lavagem de dinheiro, aí você acha que o Brasil vai ter apoio desses deputados para combater corrupção? Camarada, muita gente colocou lá gente com dinheiro envolvido na Suíça. Tá lá. Muita gente votou. Quem votou em Zeca, o Zeca Diabo lá, o Zeca Disseu. Quem votou em Gleisi Hoffmann. Quem votou em Paulo Pimenta, o cara que até gente se matou por causa do golpe que esse cara deu. Mas votaram nele. Quando você vota num corrupto desse, você está dizendo, cara, pode continuar me ferrando, pode continuar me lascando. Pode continuar, não tem problema. Você votar num cara, meu, que deu o golpe do vigário, putz, mano, é muita falta de consciência com o país. E depois quer cobrar o presidente. É incrível isso. Cara que vota em Renan Calheiros, um monte de processo nas costas. Pô, meu, se toca. Vocês querem um Brasil mais justo, mas põe corruptos lá dentro. Como é que vocês querem que o presidente pode sancionar uma lei se os caras não... Como é que o cara vai votar, o deputado corrupto vai votar pro Sérgio Moro combater a corrupção se o cara tá envolvido na droga da corrupção? É a mesma coisa de você colocar bandido para criar o Código Penal, pô. Só vai beneficiar ele e ferrar com o policial. Você pega... Quem cria as leis hoje? São os deputados e senadores. E boa parte deles estão até a tampa envolvidos. Esses dias agora o STF acabou aprovando um negócio do Temer lá para dar boa vida a colarinho branco, gente. Pra dar... Pô, mano, pro cara... Putz, cara. Ah, não, mas a culpa é do Bolsonaro. O Bolsonaro não vai fazer o quê, cara pálida? Vai fazer o quê? Bolsonaro é o presidente da República, mas nós temos uma Constituição. E a Constituição delega a cada um o seu papel. Se o Bolsonaro for atropelar e passar por cima, nós vamos ter um Maduro no Brasil e nós não queremos isso. Nós vamos ter um Fidel Castro no Brasil e nós não queremos isso. Nós queremos um presidente que governe, nós queremos um Congresso que ajude o presidente a governar. Agora você quer mudar isso? Não culpe o Bolsonaro, não. Culpe o seu voto, que você votou num miserável, que tá lá agora dizendo assim, ó Bolsonaro, eu só vou votar na sua MP se você fizer o tomar lá da cá, se você limpar a minha barra. Aí eu voto, se não, eu vou ferrar com você e o Brasil, que se dane. Vocês acham que eles estão preocupados com a reforma da Previdência, com um corte no gasto nas universidades, porque isso vai atingir a educação? Ou porque vai atingir o pobre? Não vai, gente. Senta um pouquinho, deixa de ser preguiçoso. Senta um pouquinho aí, pega essa internet que você tem, acessa aí o site da Câmara, do Congresso, dá uma olhadinha nos salários que os caras ganham, as mordomias que eles ganham, quanto isso soma ao mês. Depois pega a droga do relatório da reforma da Previdência, dá uma lida e vê aonde é que essa reforma vai pegar nesses camaradas. Aí você vai entender quais são os pobres que esses miseráveis estão defendendo. Se você tiver coragem de fazer isso, deixar de ser preguiçoso e comer mastigar, porque a geração de hoje, gente, a minha geração é uma geração diferente. Na minha geração a gente aprendia a limpar a terra, a adubar a terra, a cavar o buraco, jogar a semente, fechar a terra, depois ir lá e preparar, cultivar, limpar, crescer, esperar crescer, jogar, regar. Depois crescia, a gente ia lá, colhia e pronto. Essa geração de agora, ela aprendeu diferente.
é tudo mastigadinho, vem tudo prontinho. Eles não pensam, eles não buscam, eles não param, eles não vão. Eles assim, vai por aqui, tem um buraco. Não, mas é por aqui, não, mas vai por aqui, o cara vai. Ó, esse tijolo, assim, faz assim, isso aqui, esse tijolo baianinho aqui, esse não é quadradinho, isso aqui é uma rapadura, come. O cara dá uma dentada, quebra 3 dentes na boca, entorta o queixo, e ainda diz, essa rapadura é docinha, quer um pedaço. Vai pro inferno, cara, deixa de ser manipulado. O Brasil tá afundando e a gente quer colocar a culpa no presidente quando a culpa é nossa, por eleger bandidos corruptos. A MP tá se vencendo agora. O que eles estão fazendo? Ah, a gente vota. Se o senhor entrar no toma lá da cá. E aí o presidente fica em que situação? Porque o Brasil precisa mudar. O presidente fica preso nessa situação. Porque ele sozinho não tem poder de lei. Porque se o presidente tivesse poder de lei sozinho, não precisava a gente votar em deputado, não precisava a gente ter votado em senador, não precisava. Só o presidente sozinho resolveu a parada. Mas não é assim que funciona. Nós vivemos numa democracia e ela tem que ser respeitada. Mas infelizmente, nós votamos em gente que não respeitam a democracia. Na verdade, nós votamos em pessoas que nem respeitam a gente, como eleitor. Para eles, nós somos massas de manobra. E aí, elegemos aí um monte deles. E a culpa é de quem? Tá lá, Jandira Fegali, Maria do Rosário, Érica Cocai. Os mesmos que acusam outros estão sendo processados pelos mesmos crimes que acusam. Mas tem gente que ainda defende. Quer um Brasil melhor? Aprenda a votar. Eleja o seu presidente, mas eleja também junto uma base que dê a ele sustentação. É assim que funciona. Senão a coisa desanda, como tem desandado. Bolsonaro tem tudo para ser um ótimo presidente. O problema é que nós elegemos uma base que tem tudo para continuar sendo um bando de corrupto. Canal Brasil Notícias.